os vícios humanos. Vamos lá. Primeiro, vai doer, já vou avisando vocês. Sentir-se necessário. Esse é o primeiro vício. Você já viu que as pessoas elas precisam se sentir necessárias? Elas na empresa, elas no trabalho, elas na família, elas querem mostrar que elas são necessárias. Elas ficam o tempo inteiro mostrando, ó como eu sou necessário, ó como eu sou necessário. Não, você não faz isso, é só os outros que fazem, tá? Esse é o segundo vício agora. Olha, esse primeiro vício já é um chute, né? Imaginar que há esperança. É o vício humano da esperança sempre. O que isso quer dizer? Bruno, não tem que ter esperança. Tem. Até o ponto certo. A Patrícia me ajudou muito a vencer esse vício. Eu tinha e ainda tenho esperança nas pessoas até o final. Então, quando que é a hora de parar? Quando a pessoa não mostra que ela quer fazer a parte dela. Então, eu era aquela pessoa que ajudava quem não queria ajuda. Ele era aquela pessoa que ficava insistindo com alguém que não estava mostrando tesão, vontade, desejo de fazer aquilo. Então você tem o vício humano de ficar esperando sempre que vai dar certo. Sempre há esperança. Não, em alguns momentos não há esperança. Isso não é errado. É respeitar o caminho do outro. Quer ver uma coisa? Às vezes você está com um negócio que está afundando, tem todos os sinais, você está com esperança, e dá todos os sinais. Você está errado, você está com o vício humano da esperança sempre. E às vezes não é para ter esperança. E não é que é para ser negativo, é para ser inteligente. Então esse é um vício humano. Eu sei que esse tema é forte. Aí vem um outro vício que você vai ver que tem a ver com redes sociais, você vai ver que tem a ver por que a gente quer compartilhar primeiro que todo mundo, por que a gente quer falar algum furo. Olha só como a mídia usa isso, como a gente faz isso nos grupos de WhatsApp. Olha que louco, o que é esse vício? Saber o que os outros ainda não sabem. Olha que maluco, eu chamo esse vício de ser insider. Ou seja, o que é insider? É você estar por dentro de uma notícia que o resto não tá e que você tem o segredo. Você tem um segredo que os outros não têm. Olha como o ser humano é viciado nisso. Vê se você não quer ser o primeiro a contar. E é por isso que tem fofoqueiro, porque é o vício humano de ser um insider, de saber o que os outros não têm para ser poderoso. É muito louco, certo? É muito louco. Qual é o outro vício humano? Esse aqui é muito comum. Primeiro, segundo, terceiro. Vamos ao quarto vício. É o vício humano de achar culpados. Isso é explicado, né? O cérebro, quando ele não encontra a razão, o motivo, a culpa, ele fica trabalhando. O que foi? Ele fica trabalhando, tipo um GPS que você não vai para o caminho certo, ele fica recalculando a rota. E isso gasta absurda quantidade de energia. Tem pesquisas que falam que o cérebro gasta 20%, tem pesquisas que falam que o cérebro gasta 60%, 64%, e uma outra que diz que o cérebro gasta 80% da nossa energia. Eu não sei qual tá certo. Vamos pegar o mínimo, 20%? Se realmente o nosso cérebro gasta 20% da nossa energia, imagina quanto que ele gasta de energia. Então a atividade mental cansa. E por cansar, ele precisa achar logo um culpado para parar de trabalhar, entendeu? Me dá logo o culpado aqui que eu parei. Então isso é um vício humano do cérebro, ele precisa parar, ele precisa ficar quieto, então ele vai e acha um culpado. E é por isso que você está culpando o governo, culpando o seu marido, culpando os outros. Quinto vício humano. Eu sei que isso aqui é informação, é complicado que eu estou trazendo para vocês. Sentir-se notado. Veja como é forte isso, sentir-se notado, sentir-se entendido. Mas ninguém me entende. Quando a pessoa acha que ninguém está entendendo ela cede a um projeto. E é por isso que ser pioneiro é difícil, por isso que quebrar padrão é difícil, por isso que quebrar paradigma é difícil. Você acha que quando eu comecei a inventar fitoenergético, que foi meu primeiro grande projeto, ninguém entendia essa porra. Ninguém sabia. E hoje é uma técnica que até o Ministério da Saúde revelou que aprovou, né? Colocou no glossário de terapias naturais. Só que quando eu comecei lá atrás, só a Paty, uma mamãe de pessoa que acreditava em mim. Porque muitas vezes a pessoa para o sonho dela e ninguém me entende, ninguém me nota. E daí? Mas como você é viciado em ser notado, você não age, porque o vício manda em você. Eu escrevi aqui, o vício manda em você. Certo? Se você não tem a prosperidade que deseja, é porque está viciado na prosperidade atual. Ou seja, vício físico e vício inconsciente. Você não define seu futuro. Você não é você se você se deixar guiar pelo vício. E aí você deixa de batalhar por um sonho, por uma carreira, porque você coloca na frente do seu sonho a necessidade de ser notado, a necessidade de se sentir necessário. E você caga, faz essas cagadas. E eu tô o tempo inteiro vigiando, porque eu sou assim também. Isso é vício humano, não tem em mim, não tem em você. Não tem em você e não tem em mim. Todo mundo tem. Por isso que eu comecei a falar sobre a necessidade de
controlar e domar. E vamos ao sexto vício. O sexto vício é esse aqui, ó. Sentir razão. É o vício de sempre ter razão. Quem é casado sabe o que é isso aí, certo? É sentir que está certo. Olha que loucura que eu trouxe pra vocês, gente. Eu falei que a aula não era comum. Vícios humanos. Sentir-se necessário, esperança sempre, saber o que o outro ainda não sabe, achar culpado, sentir-se notado ou entendido, sempre ter razão. Então vamos supor que você trabalha comigo, eu sinto que eu não te noto. Você sente que eu não te noto, você vai chorar. Da minha família, eu não te noto, você vai chorar, você vai morrer. Lembra, escreve o que eu vou te dizer. Você é escravo das pessoas que você se importa demais. Você é escravo das pessoas com quem se importa demais. É leve isso? Não. Por quê? Por que você é escravo? Porque todo vício, quando está no comando do seu paradigma, ele está mandando em você. Muitos de vocês estão perguntando como resolve isso. É com Aura Money, ponto. Não conheço nada melhor. A Aura Money está fechado. Eu vou dar uma ponto. Nem muitos de vocês podem comprar, o que também é muito ruim. Porque todo mundo tinha que merecer comprar um treinamento desse, sabe? Agora, não para por aí. Você junta os vícios, que são 6 vícios, certo? Vamos somar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Só que não para por aí. Você vai ver a formação do vício, ó. 6 vícios humanos. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 medos básicos, igual vida financeira travada. Entenderam? Isso aqui, ó, vida financeira travada. 6 vícios humanos mais 6 medos básicos igual vida financeira travada. Os vícios humanos eu já mostrei para vocês. 6 medos básicos, segundo a obra de Napoleão Hill. Vamos lá, primeiro medo, medo da pobreza. Primeiro, vou colocar em outra cor para vocês não confundirem agora, senão vocês vão achar que é a mesma coisa que o outro. 6 vícios, 6 medos. Primeiro, pobreza. Todo mundo tem medo de ir para marginalidade, pobreza, marginalidade, certo? Segundo medo, doença ou perder a saúde. Tá? Também conta, é a mesma coisa. Terceiro medo, crítica, ser criticado. Meu Deus, as pessoas não fazem vídeo. Você que é da Aura Money, é por isso que você não faz vídeo. E nós já estamos no Prosperosfera 10, tá? Você vai ficar esperando até quando? Crítica, não posso ser criticado, porque é um medo básico. É um medo básico, se eu for criticado eu posso estar fora. Tem origens que eu poderia explicar, mas não vou explicar aqui hoje. Até porque a aula está indo muito bem. Quarto, medo da morte. Claro, não conhece nada sobre espiritualidade, vem de uma criação judaica cristã, onde a Bíblia foi alterada em 556 500 depois de Cristo, Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla, o Henrique VIII, o Justiniano IV, todos esses seres trabalharam, melhoraram o cristianismo, mas ferraram a mensagem também. Então você que é muito enrijecido na sua religião, talvez vai achar que isso é desrespeito. Não, é filosofia e isso é obra científica, eu não estou inventando história, tá bom? Mas é claro que talvez o religioso da igreja que você participa nunca vai permitir que isso seja falado e vai dizer que é mentira minha, que é um conchavo, é uma arquitetura. Eu leio a Bíblia às vezes, não é meu livro favorito, mas eu a respeito e trato como oráculo. Meu Deus, está aqui. Só que é o seguinte, até se você estudar, você vai ver que tem pessoas muito letradas que falam da origem simbólica e até mitológica da Bíblia, ou seja, é um livro para ser interpretado. E todas as vezes que é interpretado, é o ego humano que vai interpretar os vícios humanos e os medos humanos. Então, se a gente tivesse uma visão melhor de morte, que não tem via cristianismo, Bíblia normal, a gente teria um domínio sobre isso. E é por isso que algumas religiões, como budista, hinduísta e até espiritismo, elas conseguem dominar melhor, né? O espiritismo brasileiro é muito contaminado pela Igreja Católica e pelas coisas ocidentais. Então, não quer dizer que que o espírita consegue ainda ter tanto consolo. Mas ainda assim, talvez seja a filosofia, a doutrina no Brasil que mais dá consolo. E aí o medo da morte as pessoas vivem com medo da morte, porque acham que a morte é o fim. Quando você entende que a morte não é o fim, você não tem o medo, você tem um receio, você vai dominando isso, tá bom? Quinto, velhice. O medo da velhice é um medo forte. E o sexto é a perda do amor. Essa daqui é a perda do amor de alguém que você gosta muito. Pode ser sua namorada, seu marido, certo? Ou pode ser qualquer pessoa. Então, olha só. 6 medos básicos: pobreza, doença, crítica, morte e velhice. Beleza? 6 medos básicos. Então, agora, e junta os 6 medos básicos, 6 vícios humanos.
Sentir-se necessário, esperança sempre, saber o que ajuda, saber que é um insider, achar culpado, sentir-se notado e sempre ter razão. Você junta tudo isso, certo? Juntou tudo isso, sabe o que acontece com você? E aí, além disso, então, ó, 6 medos, mais 6 vícios, mais emoções básicas. Lembra? Lembra as emoções básicas que eu falei? Medo, surpresa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que parece que eu inventei, né? Tudo 6, mas não é. 6 emoções básicas, vício. Certo? O vício, programação da sua prosperidade. Ponto. Sacaram? Olá, gente profunda. Eu sou a Aurélia aqui de Salvador. Hoje eu sou uma microempresária. A prosperidade maior foi em pagar as dívidas e estar alegre em pagar as contas. E através disso, hoje as minhas contas já estão bem menos, né? Eu só tenho mais um mês de dívidas para quitar. E para mim é o máximo, porque eu não estava conseguindo. Aprendi a ganhar, gastar, poupar e investir. E com o Aura Money mudou muito a minha vida, porque eu consegui identificá-las, filtrar e fazer com tudo aquilo que impeça a minha prosfera de ir embora. Ou seja, antes eu tinha essa mentalidade que as coisas vêm difíceis para mim, que somente os ricos podem. Então, por exemplo, você vai fazer alguma coisa, se planeja alguma coisa, algo dá errado, algo dá fora do seu plano, você fica nessa mentalidade, mas comigo é assim mesmo. Comigo as coisas vêm assim mesmo, sabe? Então eu tinha essa mentalidade e muitas vezes isso impede muito o nosso crescimento, impede muito as bênçãos que a gente já tem na nossa vida, que ainda não são nossas, de chegar até nós. Então, com o Aura Money, eu consegui filtrar essas crenças limitantes e consegui eliminá-las e deixar somente aquilo que é luz comigo, somente aquilo que ajuda na minha prosperidade.